Oi, oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, seja bem-vindo a mais um diário de escrita. E nesse episódio 2 eu vou compartilhar com você sobre o que eu vou escrever, sobre qual vai ser a temática do meu livro. E que eu vou escrever um livro, eu já falei, né? Eu já contei isso. Se você caiu de paraquedas aqui e não sabe do que eu tô falando, volta lá na playlist do canal e assiste a playlist Diário de Escrita. Esse é o episódio 2, toda quarta-feira eu lanço um episódio da minha narrativa vivencial sobre a escrita do meu primeiro livro. Então você está convidado, convidada a fazer parte dessa aventura junto comigo e observar como é que eu vou amadurecer a minha escrita ao longo desses próximos meses. E no vídeo de hoje, falando um pouco mais sobre a temática do meu livro, eu vou compartilhar com você 4 estratégias para você que, assim como eu, quer escrever um livro, dar o pontapé inicial na sua escrita. Então fica comigo depois da vinheta. Bom, para escrever um livro, você precisa partir de uma ideia, né? A gente desenvolve ideias quando a gente vai escrever um livro. E isso, gente, é justamente o que eu não tenho. Eu não tenho uma ideia. Então você me perguntar assim, Guilherme, qual vai ser a temática do seu livro? Você disse que vai escrever um livro, legal. Você se inscreveu aí no curso do Thiago Novaes, né, que é a preparação do romance, bacana. Mas sobre o que você vai escrever? Você vai falar sobre o quê? Quem são os seus personagens? Aonde vai se passar, né, o enredo da sua história? Gente, sinceramente falando, eu não sei. Eu não sei. Mas tem uma coisa que eu sei, que eu quero escrever. Isso é certo, eu quero escrever. Só que eu não sei sobre o que escrever. E aí, tem uma coisa interessante. O Thiago Novaes deixa a gente muito confortável em relação a isso, sabe? Ele pontua muito bem essa questão, dizendo que a gente não necessariamente precisa ter uma ideia já pronta, vir com uma ideia pronta. Se a gente tiver, é legal, que bom, né? Mas se você não tiver uma ideia pronta para escrever um livro, don't worry. Fique calmo, não se preocupe, porque isso vai vir ao longo do seu processo, sabe? De escrita do seu romance. E sobre a minha experiência, tá? Com o curso. Eu tenho várias ideias para escrever histórias, várias mesmo, sabe? Só que, dando uma vasculhada nessas ideias, né? Eu fui meio que remexer nessas ideias para ver se eu poderia usar alguma delas, né? Eu não me senti, assim, confortável de utilizar nenhuma das ideias que estavam lá. Sabe, são ideias que eu vou anotando, né, ao longo dos meses, né, ao longo dos anos, né, tem ideias de anos lá, né, nessa caixinha, né, de ideias, né. Eu acho que esse processo, né, em que eu estou é um processo tão novo, né, é um processo tão diferente, né, apesar de sempre ter tido a vontade de escrever um livro, que eu quero me desafiar a partir do completo zero mesmo. Então é esse processo que você vai acompanhar aqui. E isso é de todo um problema? Não ter uma ideia inicialmente para escrever um livro? Bom, não é um problema, tá? Inicialmente não é um problema. Só significa que eu vou ter que mergulhar bem fundo em todo esse processo de criação para ir atrás de uma ideia. As aulas iniciais já começaram no curso, já tivemos aula com o Thiago. E essas 4 estratégias que eu vou compartilhar com você, que eu aprendi nas aulas com ele, me deram assim um direcionamento, sabe? Me deram um pontapé inicial. Assim como você quer escrever um livro, essas 4 estratégias vão ajudar você. E aí, primeira estratégia, gente, brainstorm, tá? Chuva de ideias, né? Que é isso, Guilherme? Brainstorm, chuva de ideias. Coloca no papel tudo que vem à tua mente quando você pensa em escrever um livro. Quais são as coisas que vêm à tua mente quando você fala assim, vou escrever um livro? Na minha mente vem algumas palavras, vem algumas imagens, sabe? Que às vezes tá no nosso subconsciente, sabe? Ele já tá ali acompanhando a gente que ainda não conseguiu ler, entender isso direito. Então, eu fiz isso, tá? Eu fiz um brainstorm, eu coloquei algumas palavras, né, aqui, né, relacionadas à ideia de escrever um livro. E vou compartilhar com vocês algumas palavras aqui. Memórias, autobiografia, palavras que vinham à minha mente, tá? Eu não sabia sobre o que escrever, mas essas palavras estavam ali, estavam presentes. Barco, Nordeste, Rio de Janeiro, conserto e construção de barco,
orfanato. Aí você pergunta assim, barco, Guilherme? Concerto de barco, orfanato, o que isso tem a ver? Que coisas desconexas? Nem tanto. Por quê? Eu falei de memórias aqui, de autobiografia. E eu lembro do meu pai e da minha mãe quando eu falo isso. Meu pai, ele ajudava o avô dele a consertar barcos no interior do Nordeste, do Maranhão, no interior do Maranhão, né, no Nordeste. E eu lembro dele falar pra mim que ele ajudava o meu avô, o avô dele, na verdade, Cícero, a consertar barcos. E minha mãe, minha avó, né, precisava trabalhar, né, deixava minha mãe num orfanato, né, numa casa para cuidar de meninas, de meninos, né, no Rio de Janeiro. Então, minha mãe viveu um orfanato muitos anos da vida dela porque minha avó precisava trabalhar, né, não tinha condições de cuidar dela, né, mãe solteira, sozinha. E aí eu fico pensando, né, na infância que meus pais tiveram, né, minha mãe no orfanato, meu pai ajudando a avó a construir barco. Nossa, isso dá um enredo pra uma história, né? Tipo assim, tá vendo? Eu não tenho uma ideia, né? Tipo assim, eu não sei do que eu vou falar, mas essas coisas rondam a minha mente. E aí eu coloquei isso num papel e me ajudaram a ter um direcionamento. Então, primeira estratégia, faça um brainstorm. Se você quer escrever, coloque no papel essas palavras que vêm à tua mente, porque com certeza isso vai te ajudar a ter uma direção, de alguma forma. Segunda estratégia, não foque na quantidade. Nas aulas dessa semana, o Thiago Novaes, ele falou uma coisa muito interessante sobre o tempo da escrita. Ele vai dizer que a escrita ela tem um tempo próprio. E nesse tempo próprio da escrita, não tem como quantificá-lo. A gente não tem como quantificar esse tempo da escrita. O que você quer dizer com isso, Guilherme? Eu vou escrever, quantas páginas você pensa em escrever? 2 páginas por dia, 3 páginas por dia, 10 páginas por dia? Quantas palavras você vai escrever? Né? 1000 palavras, 1500 palavras, 2500 palavras por dia? Não sei. E o Thiago Novaes vai na mesma linha de raciocínio. Ele fala, esse tempo de escrita não tem como quantificar. Não tem como você colocar ali uma regra, né? Para dizer, escreva 5 páginas por dia, escreva 1000 e tantas palavras por dia, escreva... Não tem como, sabe? E aí ele vai dizer que é pra gente não se agarrar a essa ideia, então, de avanço baseado na quantidade, mas sim no processo. Fez o brainstorm, né? Já tem uma ideia ali de pra onde seguir, escreva, sabe? Se coloque ali nesse momento de pôr no papel as palavras, mesmo que você escreva pouco. E aí uma coisa que me marcou das aulas dessa semana foi essa fala do Thiago, né? Dizer que o tempo da escrita, ele é um tempo que não é quantificável. E às vezes a gente vai escrever, né, um tantão de coisas, né? Que às vezes a gente nem vai usar na história, né? Mas esse tantão de coisas ajudou a gente a se preparar, né, para aquilo que a gente iria escrever lá na frente e que entrou para a história de alguma forma. Não foque na quantidade, sabe? Enquanto você escreve, mas no processo, sabe? Só de escrever, escreva, é isso, escreva e vai dar certo no final das contas. A terceira estratégia que eu quero compartilhar com vocês divida em partes menores a tarefa de escrita. O Thiago foca muito nisso, ele frisa muito isso. Feito o brainstorm, né, e desenvolvendo aos poucos, né, a sua ideia, o Thiago vai dizer para você pensar na escrita do romance não como uma grande coisa, né, não como uma odisseia, mas como tarefas pequenas. Tente desenvolver essa tarefa de escrita, quebrar ela, né, em partes menores. E aí, quanto melhor e menor a gente dividir as tarefas, mais fácil vai ficar de fazer. Então, escreva, sei lá, vou me propor aqui escrever 1 página por dia. 1 página escrita por dia, gente, é irrisório, sabe? Se você realmente se colocou nesse projeto, né, de escrever um livro, assim como eu, né, eu já tenho que partir do pressuposto que eu tenho que separar um tempo para escrita. Não tem como pensar em escrever um livro e vir com milhões de desculpas, né, dizendo, eu não tenho tempo, eu trabalho. Sim, eu trabalho, né, sou professor amazônico no norte do país, professor de língua inglesa, né, tenho um tantão de livros para ler, tenho as aulas do curso de escrita, tenho as aulas, naturalmente, para dar, né, para as turmas de fundamental do 6º ao 9º ano, mas quero escrever meu livro. E isso vai partir, vai exigir de mim comprometimento, vai exigir de mim uma disposição para me colocar
para escrita, de alguma forma. Então eu não posso dar justificativas, não posso inventar desculpas. E aí, escrever uma página é melhor do que não escrever nada. Percebe? E aí o Thiago ele vai falar muito sobre isso, né? Escreva em partes menores. Coloca, olha, hoje eu quero escrever uma página, que seja, meia página, que seja, mas é melhor do que nada. Então, divida em partes menores, porque aí essas partes menores você vai conseguir desenvolver com muito mais eficácia do que se, por exemplo, você falasse assim, vou escrever um livro, 20 capítulos, meu Deus, a ideia de escrever 20 capítulos é agoniante. 20 capítulos eu não consigo escrever, gente. A gente se apavora com a ideia de 20 capítulos. Mas você consegue escrever uma página desse capítulo? Primeiro capítulo? Consegue escrever uma página? Se sim, é um começo. É isso. Dividir em tarefas menores. E por último, não menos importante, gente, a quarta estratégia tem a ver com não exigir muito de você mesmo. O Thiago fala muito sobre isso e essa semana isso foi uma questão nas aulas, né? Não exija muito de você na hora de escrever. Se você só consegue se organizar para escrever 2 páginas por dia, uma página por dia, que seja, escreva uma página por dia, né? O Thiago vai falar muito, vai bater muito nessa tecla. Daí depois você lapida isso, né? E aí lapida em que sentido? Imagina, né? Você escreve uma página por dia, né? 7 dias na semana. Você tem 7 páginas no final da semana, né? Ainda que essas páginas estejam escritas de modo ruim, né? Você perceba ali que você poderia, né, ter uma escrita melhor, ainda que você tenha essa consciência, no final de semana você vai ter 7 páginas para poder lapidar, para poder se debruçar, trabalhar, percebe? Poder reestruturar é melhor do que nada. Imagina se você parasse, né? Se eu, por exemplo, parasse e não escrevesse a semana toda. No final da semana não teria nada, não teria página nenhuma. É pior não ter nada, página nenhuma, do que você ter 7 páginas ruins. Então o Thiago bate muito nessa tecla, né? Ainda que você nesse início, né, reconheça que a sua escrita não tá tão boa, que, né, tá ruim, escreva, sabe? Escreva essas 7 páginas e aí você vai ter 7 páginas ruins pra poder lapidar depois. É melhor do que você não ter nada. É melhor ter 7 páginas ruim do que não ter nenhuma. Foram basicamente esses os aprendizados da semana. É basicamente isso, gente. Tô gostando muito das aulas. O Thiago Novaes é fantástico, sabe? O grupo é fantástico. Estar também, né, nessa formação continuada, né? A preparação do romance também tem sido fantástico pra mim. Toda quarta-feira eu vou compartilhar aqui com você pedaços das minhas experiências nessa formação e de como tem sido o meu processo de escrita. Então eu tô bem no início ainda, tá? Ainda não tenho uma ideia formada sobre o que eu quero escrever. Eu tenho pistas sobre o que eu quero escrever. Então eu vou seguir essas pistas e aí a gente vai trocando essa ideia toda quarta-feira aqui no Diário de Escrita. Não esquece, deixa o seu like, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo. E faz algum tipo de comentário, deixa algum tipo de dúvida, tá? Porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante pra você. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.